Você pode abrir tua Bíblia comigo? Gênesis, capítulo de número 22. Me deram a responsabilidade de trazer a mensagem no Dia dos Pais. Irmãos, que responsabilidade. É tão difícil falar para pais, logo que o nosso Deus é o nosso Pai. E um dos atributos de Deus é a paternidade. E hoje esse é o tema da nossa mensagem. Gênesis, capítulo de número 22. Pessoal da mídia, pode soltar fundo em nome de Jesus. Alguém colocou água, é para mim? Gente, que bênção. Olha que tremendo. Glória a Deus, muito obrigado. Você que encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eita glória. Gênesis 22, versículo de número 2, está escrito assim: E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abalou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e se levantou e foi para o lugar aonde Deus dissera. Ao terceiro dia, repete comigo, terceiro dia. Não, irmão, com voz de profeta, terceiro dia. Levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha de holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Versículo de número 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: eis que aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Repete comigo: Deus proverá para si o cordeiro. Mais uma vez: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E você diga amém por essa palavra. Você que pode, curve a tua cabeça por um segundo. Eu quero fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida, e a tua palavra é a resposta que nós precisamos. Pai, a tua palavra é a direção que norteia o nosso caminhar. Esteja conosco e fala no coração com a tua igreja. Pai, que não seja o som da minha voz, mas que seja o poder que há na tua palavra. Manifesta a tua graça e a tua misericórdia e fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é dia dos pais. E como uma data tão especial, é impossível não ministrar uma mensagem que não vai falar de pai, que não vai falar de filho. E como tema dessa mensagem hoje, Deus quer falar conosco sobre paternidade. Falar sobre paternidade é falar sobre legado. Falar sobre paternidade é falar sobre cuidado. Falar sobre paternidade é falar sobre ensino. Quem aqui não é um pai ou não um filho que foi corrigido pelo seu pai? Falar sobre paternidade é falar sobre direcionamento. E hoje Deus nos trouxe aqui para nos lembrar que mais do que um Deus, Ele é um pai. E como pai, Ele ama o seu filho. Como um pai, Ele zela pelo seu filho. Só que essa paternidade que nós conhecemos, a paternidade humana, ela é de um jeito. E existe uma paternidade espiritual. Repete comigo: existe uma paternidade. Vamos lá, irmã, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Vamos lá, existe uma paternidade espiritual. Isso. Uma paternidade espiritual é a paternidade de Deus para com os homens. A paternidade de quando você levantou a sua mão e disse sim para Jesus foi ativada na tua vida. Só que essa paternidade, ela não está ligada a princípios somente naturais. Não. Porque um pai, ele vai ter um amor pelo seu filho. Um pai vai ter um zelo pelo seu filho. Só que um pai, ele é ser humano, ele é falho, ele erra.
ele comete erros. E o nosso Deus, ele não erra. O nosso Deus, ele não falha. E o amor de Deus para conosco é muito maior do que um pai que pode amar o seu filho naturalmente. O que Deus trouxe para mim e para você hoje é te lembrar que existe um Deus, que ele também é um pai. Você pode ter sido abandonado, você pode ter sido esquecido, mas existe um Deus que é um pai. E quando nós falamos de Deus e nós falamos de paternidade, às vezes a gente vai tocar em algumas feridas. E por isso nós vamos ministrar sobre Abraão. Abraão, ele foi um homem que tinha um pai. O pai de Abraão se chamava Terá. E era um homem que tinha posses, que tinha riqueza. E eles viviam numa cidade onde se tinha uma prosperidade. Era uma cidade que dominava o aço, era uma cidade que trabalhava com varejo. Então era uma cidade próspera e rica. Abraão, ele vai ter um pai que tinha posses, que tinha condições. Só que ele também vai ter um pai que passou por traumas e dificuldades. Quando nós lemos a história de Terá, nós vamos saber que Terá, ele teve um filho. E esse filho vai vir a óbito, vai se perder, esse filho ele vai morrer. Olha que tristeza. Imagine a dor de um pai que perdeu o seu filho. E durante esse processo de perca e de dor, durante esse processo de luto, Terá, ele vai ter uma visão. E a visão é: nós vamos para Canaã. Às vezes a gente pensa que a primeira vez que foi citado Canaã na Bíblia foi em Abraão, mas na verdade não. Terá, seu pai, já tinha esse propósito, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem ter intimidade com Deus, talvez de uma forma mais distante, Deus ordenou ou direcionou Terá para chegar até Canaã. Só que no meio do caminho Terá vai paralisar, porque ele vai parar numa cidade que tinha o nome do seu filho. Ele vai parar numa cidade que era conhecida pelo nome do filho que ele tinha perdido. Olha que tremendo. Eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor quer que eu ministre isso para esta igreja? E Deus falou comigo assim, ó: para você chegar no teu futuro, obrigatoriamente você precisa passar pelo passado. Para você conquistar o teu futuro, obrigatoriamente você vai ter um encontro com o teu passado. O teu passado, por mais que ficou lá atrás, se foi um trauma, se foi uma dor, se foi algo que você ainda não resolveu, ele vai te paralisar e não vai te permitir chegar no teu futuro. Terá tinha a decisão certa, tinha a direção certa, sabia para onde está indo, mas um trauma do passado não deixou chegar. Eu quero profetizar sobre essa igreja: nenhum trauma do passado vai te parar. Nenhuma dor do passado vai te parar. Nada que se levantou contra a tua vida que é do passado vai te manter no mesmo lugar. Antes você vai ser guiado pela promessa de Deus. O texto vai dizer que Terá para naquela cidade e morre ali. Se você não tiver forças para vencer o teu passado vai te matar onde você estiver. E você nunca vai chegar no teu futuro. Quem crê que tem um futuro de bênçãos aqui em nome de Jesus? Só que para chegar no futuro de bênçãos precisa vencer o passado. Para você chegar no seu futuro de bênçãos, você precisa vencer as armadilhas do seu passado. Pastor, mas eu já sou de idade, eu já venci engano teu. Talvez na tua infância, talvez quando você era moça, quando você era moço, você passou por muita dificuldade, muita prova, muita guerra na tua área financeira, e isso te amarra até hoje. Talvez quando você era jovem, você ouviu uma palavra do teu pai, do teu tio, que feriu o teu coração, e até hoje essa palavra dói dentro de você. Eu conheço pessoas que receberam palavras: nunca vai fazer uma faculdade, e a pessoa não consegue nem prestar o vestibular. É inteligente, tem condições, mas na hora de romper não consegue, porque o passado segura, o passado amarra, o passado agarra e não te deixa romper para frente. Eu conheço pessoas que têm o dom de empreender, de conquistar, tudo que coloca a mão prospera, mas na hora que fala amplia a loja não consegue, porque um trauma do passado, alguém lá na família antigamente falou assim, ó: você não é capaz, e ela não consegue tirar aquilo do coração. Só que hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar: a paternidade que Ele estabeleceu sobre a tua vida cura traumas do passado, porque é a função do pai cuidar do filho. E uma das funções que um pai tem é curar traumas que é gerado sobre o seu filho. Eu me lembro
que o Anthony, meu filho mais velho, muitas das vezes ele chegou em casa, algumas vezes, e ele teve algumas dificuldades na escola, e a gente sempre conversava com ele, e a gente sempre ministrava sobre ele, explicava sobre ele, e não permitia que aquela dificuldade se tornasse uma barreira, para que aquilo não fosse um empecilho dele estar naquele ambiente. Depois de um tempo ele cresceu, amadureceu, e hoje ele consegue estar. Mas olha como pequenas atitudes sobre uma criança já geraram um grande resultado. Se uma atitude natural, de um pai natural que erra e que falha, gera um resultado sobre um filho, imagine uma atitude espiritual, de um pai que não erra e não falha, sobre a minha e sobre a tua vida. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: Deus está falando com você. Sacode ele, pergunta se ele está acordado, pergunta se ele tomou café, sacode ele e fala assim: ó, Deus está falando com você. Fala assim para ele: Deus, sacode ele e fala assim: ó, Deus está te chamando de filho. Abraão, ele vai ser criado nesse lar, e a palavra vai dizer que Abraão, ele recebe um encontro com Deus, por isso ele é o pai da fé. Nós vamos ler e nós conhecemos o texto que vai dizer lá em Gênesis 12: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. De ti farei uma grande, e tu serás uma bênção. Abraão vai receber o norte. Repara, Abraão, debaixo da direção de Terá, tinha um destino, tinha uma direção, mas ele não tinha uma palavra profética, porque Terá, por mais que era um cara visionário, a gente precisa reconhecer, antes de Deus falar, Terá sabia para onde ele estava indo. Isso é um homem de visão, tinha suas limitações, mas era um homem de visão. Ele não tinha uma qualidade profética sobre a vida de Abraão. Porém, todavia, Deus vai marcar um encontro com Abraão e vai ativar sobre a vida de Abraão uma profecia, uma promessa. Quem aqui tem promessa só para me saber? Se você chegou aqui hoje é porque Deus tem uma promessa na tua vida. E a promessa vai ser feita. O texto vai dizer que Abraão, ele vai sair, ele vai peregrinar, ele vai caminhar, ele vai cavar poço, ele vai ter problema, ele vai se casar, a mulher dele vai ser estéril. O texto vai dizer que Abraão vai tentar dar um jeitinho. Irmão, Abraão é homem como eu e você, e no dia da dificuldade a gente gosta de dar jeitinho. O jeito brasileiro sempre vem. A gente acha que vai resolver com a força do nosso braço. E Abraão, ser humano, pai da fé, mas ainda homem. Isso tira de nós algo que eu preciso liberar. Existe um mito e um fardo que muito cristão carrega, que acha que precisa ser perfeito, que acha que precisa caminhar perfeito. Irmão, Deus não tem problema com a sua imperfeição, muito pelo contrário, o texto vai dizer que Ele se aperfeiçoa na nossa, e você querendo ser forte todo dia, você querendo mostrar força todo dia. Se o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza, significa que você vai ter dia de fraqueza, significa que você vai ter dia de dor. Você como pai vai ter um dia que vai falhar com o teu filho. Você como marido vai ter um dia que vai falhar com a tua esposa. Não é sobre você falhar, é sobre você permanecer na falha. O texto vai dizer que Abraão, ele comete as suas falhas, os seus erros, mas ele sempre volta para o caminho da promessa. E quem é crente, quem caminha com Jesus sabe que por mais que pode ter alguns tipos de falhas e deslizes, coisas que a gente erra sem perceber, não estou falando de pecados que você cometeu sabendo que era pecado, não. Eu estou falando de coisas que você errou e não sabia que errou, e quando percebeu, viu que estava errado. Não é sobre a tua falha, é sobre você caminhar na promessa. Porque o teu Deus é maior do que a falha que você cometeu, e Ele te traz para perto. Só que é uma das artimanhas do inimigo, nos afastar da presença de Deus. E como é que Ele nos afasta? Mostrando falhas, mostrando erros. Eu me lembro de uma mulher, e essa mulher ficou 12 anos com uma hemorragia intensa. E quem é mulher sabe como é difícil passar por esse período. 12 anos ela estava frágil, debilitada, e o jugo que estava sobre ela é: se você encostar em alguém, essa pessoa será
impura. Essa mulher cria um plano. Eu não posso encostar em Jesus, não posso pedir para ele encostar em mim, porque pela lei ele seria impuro. Mas se eu trocar na orla das vestes, eu serei curada. Qual que é o plano daquela mulher? Eu vou só encostar na roupa, porque eu não posso permitir que a sujeira que está em mim suje ele. Como se fosse possível, irmão. Essa mulher, ela tem no pensamento dela: a sujeira que está em mim pode sujar o mestre, quando na verdade é ao contrário. Não é a sujeira que está em nós que suja Jesus, é a pureza dele que nos limpa, é a graça dele que nos basta. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, ó: não existe nada em você. Fala com voz de profeta: não existe nada em você capaz de sujar ele. Existem coisas nele, fala para ele: existem coisas nele que vão limpar você. Irmão, se eu estivesse nessa cadeira eu dava um glória. Eu sei que a gente é devagar, a gente está se conhecendo agora. Eu acho que a gente está no tempo, quando eu conheci a Camila era cortejo, eu não sei se é esse nome ainda. Hoje em dia é tudo diferente, né? As coisas estão mais novas. Mas eu sei que a gente está no tempo do cortejo, chegamos agora. Mas irmão, olha que palavra profética. Não existe nada em você que pode sujar ele. Não existe nada em você que pode marcar ele. Não é você que marca ele, é ele que marca você. Não é você que toca nele, é ele que toca em você. E quando você compreende isso, você percebe que a paternidade de Deus para a tua vida não é uma paternidade à base de troca. O que é isso, pastor? Eu preciso fazer para receber. Pô, irmão, a paternidade de Deus é um amor imerecido, incondicional. Mesmo você merecer, sem merecer, você recebeu. E isso é graça. Não é dom de vós, é dom de Ele que é maravilhoso, Ele que é amoroso. Não é sobre você, é sobre Ele fazer em você. O texto vai dizer, eu vou chegar, pastor, vou chegar. O texto vai dizer que Abraão, ele vai cometer a sua falha, ele vai ter Ismael. Deus vai conversar com Abraão, vai mandar despedir Ismael. Ismael vai para o deserto, Agar com sua mãe, todos nós conhecemos a história. E chega um determinado momento que Abraão, ele vai encontrar a sua casa em paz. Isaac está crescendo, Agar foi embora, a casa está tranquila. Abraão era fundador de poço. Quem aqui empreende? Só para me saber, pastor, eu sou dono do meu próprio negócio. Só para me saber, levanta a mão assim, ó. Olha que bênção. Imagina o negócio de Abraão. Pastor, eu não sou, mas eu quero ser. Levanta a mão para receber então. Em glória, em nome de Jesus. Imagine o negócio de Abraão, vender água no deserto. Ele é dono de poço no meio do deserto, irmão. Tem como não prosperar? Tem como não enriquecer? E o texto vai dizer que a água emana do poço, não é porque a terra é boa, é porque Abraão está pisando nela. É porque sobre a vida de Abraão existe uma promessa. E quem tem promessa até no meio do deserto consegue água. Quem tem promessa até no meio do deserto, pastora, consegue água. O texto vai dizer que Abraão cava, o poço emana água e dá de beber para camelo, dá de beber para servo. Quem está passando bebe água também. E você pensa, a água é escassa, vai acabar, é deserto. Mas enquanto Abraão está do lado do poço, a água continua saindo. Você sabia que tem projetos que não faliram porque você está pisando lá dentro e sobre a tua vida existe uma palavra? Você sabia que tem projetos que não afundaram porque sobre a tua vida existe uma palavra? Só que eu preciso liberar algo de Deus sobre você. A promessa nunca combina com a realidade que você está vivendo. Seja sincero, no deserto, água não faz sentido. Se fosse pela realidade, Abraão ia morrer de sede. Só que Deus não trabalha com a tua realidade. Olha para o irmão que está do teu lado e diz com voz de profeta: você está me ajudando a pregar hoje. Irmão, se você veio para ficar quietinho, você veio no culto errado.
Eu tenho uma novidade para você, a gente está congregando, o pastor vai me colocar para pregar no mínimo uma vez por mês, que ele falou. Alguém deu glória a Deus aqui em nome de Jesus, eu recebi. E toda vez que eu pregar, eu vou pedir sua ajuda, você vai ter que falar com teu irmão. Olha para ele e fala assim, ó, Deus não precisa da tua realidade para realizar. Deus não precisa da tua realidade para realizar. Essa é a frase, se eu fosse você, eu colocava no status assim, ó. Salva no seu status, comenta. Aí na hora que o povo perguntar para você, mas o que você está falando? Você fala assim, ó, vai no próximo culto que você vai descobrir. Deus não precisa da tua realidade para realizar nada. No deserto emana água. Uma pequena botija de azeite foi capaz de ser multiplicada e encher grandes vasos. Porque nunca foi sobre a condição que você tem. Nunca foi sobre o número da tua conta bancária. Sempre foi sobre a promessa que você carrega. Aí eu quero te perguntar de novo, quem aqui tem promessa? Você não pode limitar a tua promessa pela tua realidade. Você não pode limitar a palavra que você carrega pela força do teu braço. Nunca foi sobre você, sempre foi sobre Ele. E quando você limita a promessa dEle sobre a tua realidade, você está dizendo que o teu Deus é do tamanho da tua realidade. E Deus é grande demais. A tua realidade vai ser sempre pequena perto do teu Deus. Ah, pastor, mas eu estou vivendo tempos bons. Mas Deus ainda tem mais. O texto vai dizer que Abraão está vivendo um tempo de paz e tranquilidade. Ele fez acordos, ele fez alianças, e o texto está dizendo que agora ele está vivendo de festa, agora ele está vivendo de tranquilidade. Os seus servos estão cuidando do gado, o seu filho está crescendo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Só que Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é especialista em te levar a níveis a qual você não imagina que pode chegar. Só que para chegar em níveis altos é necessário passar pelo vale. E Deus vai chegar em Abraão e vai falar assim: eu quero te testar. E a gente chega. Irmãos, eu fiz esse rodeio todo só para chegar no texto que a gente vai pregar. Nem comecei a pregar, vou pregar agora. Quem aguenta mais 10 minutos em nome de Jesus? Olha que tremendo. Abraão, eu quero te testar. Cadê você, Abraão? Eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Você vai para o monte aonde eu vou te mostrar. Você vai para a montanha onde eu vou te mostrar. E lá você vai me entregar. Irmão, dura coisa está na mão de Deus. Uma vez a Camila falou, eu converso muito com a pastora Camila. Irmão, você acha que eu prego bem? Você está gostando da mensagem? Você tem que ver a Camila pregando. A Camila prega, gente, mas ela prega que eu fico com vergonha. Eu falo assim, gente, eu nem li a Bíblia perto da Camila. Tem 8 anos que eu prego e a Camila prega muito mais do que eu. Eu fico olhando, mas gente, eu acabei de ler o mesmo texto que você, como é que você sabe disso? Ela, não sei, só Deus que falou. E a gente debate muito sobre as mensagens. E durante um desses debates a gente falou assim, ela falou assim, Thaleson, eu fiz uma oração. E nessa oração, quando eu me percebi, eu falei algo. Não permita, Deus, que o inimigo venha me abençoar. Você sabia que tem bênçãos que o inimigo te entrega para não te permitir chegar aonde você tem que chegar? E isso gerou um confronto dentro de mim, porque nós somos acostumados a achar que o inimigo sempre vem para nos destruir, e é verdade, ele vem para nos destruir. Só que se você soubesse aonde você tem que chegar, você ia entender que tem bênçãos que estão te paralisando em lugares que já era para você ter saído há muito tempo. Tem coisas que você olha e fala assim, isso aqui é bênção, mas na verdade é algema para te travar em lugares que já era para você ter andado há muito tempo. E isso dói. Tem empregos que Deus já falou assim, já deu. Mas você olha e fala assim, eu tenho a fatura do cartão para pagar, mês que vem eu vou. E no mês que vem não vai. Deus já mostrou a loja e você fala assim, mas mês que vem vai ter eleição, vou esperar a eleição passar para poder abrir.
E você pensa, mas eu estou abençoado. E existem coisas que Deus permite sair da tua vida, mas não é para te fazer mal, é para te empurrar para a tua promessa. Você sabia que tem provas que Deus permite chegar sobre você? Tem bênçãos, tem portas, tem coisas que Deus fecha na tua vida, e não é para te fazer mal, é para te empurrar para o milagre. Tem pessoas aqui que, se não tivessem recebido uma carta de demissão, nunca teriam aberto o seu próprio negócio, e hoje estaria na mesma empresa até hoje. Tem pessoas aqui que não tivessem sofrido um trauma, um impacto, uma palavra um pouco mais dura, talvez estaria sentado no banco até hoje. Deus está te falando, eu te chamei para o altar. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, ó: no começo é amargo. Fala para ele assim: no começo é amargo, mas no final é doce igual mel. Aqui a gente é igual metiolate, arde um pouquinho, mas no final vai te sarar. Sabe por quê, irmão? O evangelho que não te confronta não te transforma. Eu sou pregador, e a gente viaja o Brasil inteiro ministrando. E uma das coisas que mais nos deixa irritados, irmãos, e com o amor da palavra nos deixa irados, é um evangelho que não te confronta do começo ao fim da mensagem. Você entra e você sai da mesma maneira que você entrou. Se Deus tivesse que te trazer aqui para te deixar igual você chegou, Ele não te traria. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele está te confrontando. E se Ele está te confrontando é porque Ele quer te melhorar. É porque Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer te tratar. Mas o tratamento dói. E isso é paternidade. Paternidade é saber que está doendo, mas vai sarar. Está apertado, não estou gostando, mas eu estou no cuidado de Deus. E Ele é meu Pai. E não tem como um pai querer o mal do teu filho. O texto vai dizer que Abraão vai ser testado. E ele começa a caminhar, ele pega lenha. Repete comigo, lenha. Ele pega cutelo. Eita glória, vamos repetir de novo. Lenha, cutelo, burrinho, o cerro. E ele foi. E o texto vai dizer que ele caminha por 3 dias. Quantos dias? Irmãos, nada na Bíblia é por acaso. O Miqueias faz aqui o culto do fervor. E o Miqueias, ele é um grande preletor. Quando você tiver oportunidade, ou comigo, com o pastor, com o Miqueias, ou qualquer líder que você tenha afeto, chega nele e fala assim: o que simboliza o número 3? Porque o 3 é profético, o 3 vai falar de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que neste texto, o 3 está fazendo uma analogia. Qual analogia? Lá na cruz do Calvário. Os 3 dias. Repare, Abraão está caminhando. E o caminho de Abraão é para sacrificar um cordeiro. Só que existia um cordeiro que não tinha pecados. Não, isso aqui é para quem ama a Bíblia, irmão. Existia um cordeiro que não tinha pecados. Irmão, se fosse por você, o cutelo ia descer na tua garganta. Porque para você estar vivo, você tinha que ser limpo. E o salário do pecado é a... E se tem alguém que gosta de receber, irmão, é o diabo. Ele gosta de receber. O salário do pecado é a morte. Só que existiu um que não tinha pecado e decidiu pagar um pecado que não cometeu, que era meu e teu. O texto vai dizer que na hora que dá 3 dias, ele chega na beira do monte chamado Moriá. Ele vê uma das campinas. Ele vai olhar para os servos, vai deixar o burrinho e vai pegar a lenha, vai pegar Isaac, vai pegar o cutelo e vai subir. Tem coisas que você vai passar na sua vida, irmãos, que não vai ter plateia. Ah, pastor, mas é meu fechamento, é top. Anda comigo, conta comigo, almoça na minha casa. Mas tem coisa, irmão, que é você e Deus. Tem coisas que é você, Deus e o Cordeiro. Pastor, mas eu gosto muito dele, eu gosto muito dela, ele sabe da minha vida melhor do que eu. Mas existe um que sabe mais do que ele e você junto. O Senhor que te criou, Ele te conhece melhor do que você mesmo. A Bíblia vai nos dizer que Ele sabe o número de cabelos que tem na sua cabeça. Na minha cabeça tinha mais, pastor, hoje tem menos. Mas Ele sabe todos.
O texto vai dizer que os servos ficam embaixo. Só que eles não ficam em vão. Abraão, ele é pai. Isaac é filho. E eu quero acreditar que naquele momento o Espírito Santo está caminhando junto com os dois. Pastor, por que está caminhando? Porque o texto vai dizer que tem lenha e o Espírito Santo é fogo. O texto vai dizer que eles vão receber uma palavra com mensagem. Fiquem aqui, nós vamos subir, mas fiquem tranquilos, porque nós vamos voltar. Eu estou todo arrepiado. Talvez você recebeu uma mensagem como essa. Irmãos, é impossível falar do Evangelho e não falar do sacrifício de cruz. Eu estou pregando sobre paternidade, no final você vai entender. Só que eu preciso te lembrar algo. Alguém foi e algum dia ele vai voltar. Ele subiu, mas ele vai voltar. O texto vai dizer que os dois estão caminhando juntos. E vai ter um diálogo na conversa. E é um diálogo que nenhum pai gostaria de ter com o filho. Irmão, pai natural falando. Imagine o coração de Abraão. Isaac olha para Abraão e fala: pai. E repare, o texto vai dizer pai. É um pai falando com o filho. E o pai que está ouvindo o filho falar sabe o destino que o filho está tendo. Ele está olhando e está falando assim: ó, tem lenha. Eu estou carregando lenha. Eu estou vendo o cutelo na tua mão. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Irmãos, e muitas das vezes você, na qualidade de filho, está fazendo a mesma pergunta: pai, eu estou vendo a lenha. Lenha está falando de Espírito Santo, eu estou sentindo Deus. Mas cadê o cordeiro? Cadê aquilo que o Senhor prometeu? Cadê aquilo que o Senhor falou? Abraão olha para Isaac e libera uma palavra. Irmão, e tem que ser crente. Isso aqui é para quem é crente, irmão. Isso aqui é para quem conhece Bíblia. Deus proverá para si o... E aqui a gente começa a pregar. Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro nunca teve a ver com o filho. O cordeiro nunca foi sobre a força do filho. O cordeiro nunca foi sobre o nome do filho. Pastor, o que é isso? Deus está falando: para mim fazer a obra que eu tenho para fazer, eu não preciso da força do teu braço. Eu não preciso da tua eloquência. Eu não preciso da tua qualidade de oratória. Eu não preciso do teu conhecimento. Eu não preciso do número da conta bancária. Eu não preciso saber o carro que você está dirigindo. O que eu preciso? Eu preciso da tua confiança de se pôr no altar. Eu preciso da fé que você vai ter em saber que na hora certa eu vou prover. Irmãos, Isaac é novo, menino. Não parece não, gente, mas eu sou novo, tá? Parece não, mas é verdade. Depois que o óleo desceu, irmão, o cabelo caiu, a barriga cresceu, só tragédia. Mas eu sou novo. E eu penso, eu sou novo, eu já não consigo correr muito bem atrás do meu filho. Imagina Isaac. Deus vai prover o cordeiro? Rapaz, esse cordeiro tem nome. Eu acho que esse cordeiro vai ser eu, hein? Que? Vou correr e vou embora. Até eu que sou mais bobo, né não, pastora? Você acha que eu vou ficar? O texto vai dizer que Isaac é colocado no altar. E de vontade própria ele deita. O que é isso? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio no Pai. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou passando, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei do meu futuro, mas eu confio naquele que me chamou. Abraão aqui, ele é pai de Isaac natural, mas Abraão, ele está simbolizando aqui a figura de Deus, e Isaac está simbolizando a figura de Jesus. E aqui nós temos duas verdades. A primeira verdade, é necessário confiar no Pai, e é necessário reconhecer quem Ele é. O texto vai dizer que Isaac deita,
no altar. O texto vai dizer, irmãos, imagina a cena. É uma tábua de madeira. Eu vou te explicar como é que era um altar antigamente. Se pegava pedras, se colocava uma madeira, uma pedra em cima grande, se colocava o sacrifício sobre a pedra, amarrava braços e pernas do sacrifício, afiava o cutelo, e quando o cutelo descia e o sangue corria, este sangue servia como pagamento de pecado. Esse sangue era o sacrifício que se recebia como adoração a Deus. Isaac conhece o ritual, Isaac sabe o que está acontecendo, mas mesmo assim ele deita no altar. É menino, mas confia no pai. Isso aqui mostra algo importante para nós. Independente da idade que você tem, independente da maturidade que você tem, ainda é necessário ter total confiança no pai. E pastor, o que é confiança? Confiança, traduzindo, é fé. O que é fé? Fé é favor imerecido. Fé é o firme fundamento das coisas que não, mas se. O que Abraão está fazendo? O que Isaac está fazendo? Sobre a minha vida existe uma promessa. E a promessa que eu tenho sobre a minha vida não passa por este altar, não passa por essa morte, não passa por esse sangue. Aqui não é o meu final. Essa situação não é o meu final. A promessa que eu tenho sobre a minha vida não morre aqui. O texto vai dizer que Isaac está sobre o altar. Abraão afiou o machado. E agora o machado vai descer. Repara que você não vai ver Isaac questionando. Você não vai ver Abraão questionando. O texto vai dizer que Abraão pega o machado e desce. No caminho da descida, um anjo para o machado. Mas no coração de Abraão, o machado ia descer. Abraão não ia hesitar. Abraão não ia pestanejar. O machado ia descer. Só que o anjo para. O anjo fala: Abraão, não fira Isaac. Eu conheço o teu coração e sei o que você está fazendo. Nas minhas e nas suas palavras, você foi aprovado no teste. E a palavra que você liberou lá embaixo, eu vou cumprir. Lá no meio dos arbustos, tem o cordeiro, tem o sacrifício. Pega o sacrifício, sacrifica. Eu fico imaginando a cena. O alívio de Abraão. Desamarra Isaac, pega o sacrifício, coloca o sacrifício na pedra, desce o machado, o sangue corre, vai acontecer o holocausto. Vai acontecer a adoração. E os dois juntos vão descer. Pastor, por que você ministrou isso? Porque aqui nós temos duas verdades. E eu caminho para o final. Eu gosto de dividir as mensagens em tópicos e em alguns temas. E nós já aprendemos que nós precisamos saber aonde a gente está, saber para onde a gente vai, saber que sobre a nossa vida existe uma promessa, saber que Deus cumpre promessas que Ele prometeu. Só que nós estamos vivendo uma situação ímpar na Bíblia, e essa situação é o reflexo da crucificação. Qual reflexo? Houve um sacrifício, mas ao terceiro dia eles voltaram. E você hoje pode estar vivendo alguns papéis nessa história. Você pode estar no lugar dos servos. Qual lugar? Esperando Jesus voltar. E os servos são aqueles que sabem que Jesus vem, que sabem que existe uma promessa, mas ainda não estão caminhando com o Pai. Os servos são aqueles que até têm um relacionamento. O que é um relacionamento?
Na hora que ora o Pai Nosso, coloca a mão no peito. Sabe o Salmo 91 de có e salteado, mas não está caminhando com o Pai. Você pode estar nessa situação. E se você está vivendo essa situação, eu quero te lembrar que mais do que um servo, Deus é um Pai. E você pode escolher, assim como o filho pródigo, você pode escolher, mas Deus tem uma paternidade sobre você. E não existe nada nessa terra capaz de afastar o amor de Cristo de mim e de você. Você pode estar numa segunda situação. Qual a situação? De filho. E ser filho é complicado. É difícil. Por quê, pastor? Porque sobre as tuas costas vai ter lenha. Sobre as tuas costas vai ter lenha. Sobre a tua vida existe uma palavra. Sobre a tua vida existe uma promessa. Mas também existe uma sentença. Já parou para pensar? Isaac está subindo naquele monte com uma sentença na mão. E a sentença que Isaac está carregando, mesmo sendo filho, é morte. Mesmo sendo filho, é dor. Isaac está subindo naquele monte com um encontro marcado com o machado. Talvez você está vivendo a mesma situação de Isaac. Você está caminhando numa situação, você está caminhando num destino, que você olha ao longe e fala, isso aqui está me marcando, ó. Eu estou indo direto. O meu GPS está me marcando e me levando para um lugar que eu sei que é cenário de morte. Talvez esse cenário que você pensa que é de morte, porque Isaac está subindo nesse monte pensando que é o fim dele, pensando que a vida dele acabou ali. Talvez esse cenário que você pensa que vai acabar com a tua vida é o trauma do passado, que a gente falou lá no começo da mensagem. Talvez esse cenário que você pensa que vai acabar com a tua história é aquela palavra de confronto com o pai que liberou sobre você, que você nem gosta de citar muito. Só que lembra que eu falei no começo da mensagem? Para você chegar no teu futuro, obrigatoriamente você vai passar pelo teu passado. Para chegar num futuro de bênçãos, obrigatoriamente você vai passar pelo teu passado. E o encontro que você vai ter com o teu passado, normalmente, vai ter um cutelo na mão. Normalmente não é um confronto agradável. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, enfrentar o passado. Com voz de profeta, irmão, a gente veio até aqui, você vai terminar comigo. Vamos lá, com voz de profeta. Para chegar no passado, tem que saber que vai gerar dor, que vai gerar desconforto, que vai encontrar com mágoas, que vai ter que falar com quem você não gostaria. Só que o teu passado, ele é capaz de ser mudado, se esse encontro foi em cima de um altar. Não, isso, só a pastora que entendeu, irmãos. Se eu tivesse no seu lugar, eu já tinha corrido aqui, ó. Essa igreja ia ser pequena, 3 quilômetros para mim aqui, era só nessa palavra. Se o teu passado estiver em cima do altar, esse machado que está te esperando não desce. Se o teu passado estiver em cima do altar, essa sentença de morte que está te esperando não vem. Esse trauma que está te paralisando não te para mais. Se você está entendendo essa palavra, coloca a mão no teu coração e começa a profetizar. Começa a declarar, o trauma do passado não vai me parar, porque eu estou colocando em cima de um altar. Eu estou entregando em cima de um altar. Isso que eu estou indo, isso que eu estou enfrentando, essa trajetória que eu estou passando, eu estou indo para o caminho de morte, mas eu sei que lá em cima desse monte vai ter altar. Irmãos, e se tem altar, tem promessa. Se tem altar, tem presença. Isaac está caminhando para cima daquele monte com uma sentença na mão, falando, é agora que é meu fim, é agora que é a minha destruição. Só que sobre a vida de Isaac existia uma palavra, e em cima daquele monte existia um altar. A tua vida não para se você se colocar no altar.
A tua trajetória não vai ser destruída se ela estiver aliançada no altar. E isso é forte demais, porque a gente tenta enfrentar traumas do passado com a força do braço. E Deus está falando, chegou tempo de edificar altar. Talvez você chegou aqui hoje pensando, eu quero parar, eu quero desistir, eu quero abandonar tudo. E Deus está falando, não é abandonar, é altar. O teu filho tem sentença de morte, coloca no altar. A tua empresa está assinada para fechar, coloca no altar. O tráfico bateu na tua porta e falou assim, vou levar, coloca no altar. O que Abraão está fazendo é ensinar o caminho do altar. E se você chegou aqui hoje pensando que eu ia liberar uma palavra de casa própria, carro zero, eu creio que você pode receber, mas mais do que isso, eu vim aqui para te ensinar o caminho do altar. E o caminho do altar você não chega por cima, você chega por baixo. O caminho do altar é mais perto do que você imagina. Pastor, qual que é o caminho do altar? Eu preciso de um sacerdote, eu preciso de um cordeiro, eu preciso de um machado, eu preciso de algo. Não, você precisa fechar a porta do teu quarto. Você precisa dobrar o joelho na beira da tua cama. Você precisa abrir o teu coração diante do Pai. E o Pai que está lá no céu, Ele vai te ouvir. Talvez você chegou aqui hoje pensando, a minha casa é cenário de guerra. E Deus está falando, eu estou edificando altar lá dentro. Talvez você chegou aqui hoje pensando, a minha empresa é cenário de guerra. E Deus está falando, eu estou edificando altar dentro da tua empresa. Só que o altar edificado por edificado não faz diferença. Porque Deus não é um Deus só de altar. Falar que Deus é Deus de altar é minimizar o tamanho de Deus. Deus é um Deus de pessoas. Você repete comigo, Deus é Deus de pessoas. Sacode de mão, está ao teu lado e fala assim, você é pessoa? Pergunta para ele, você é gente mesmo? Ué, se você é gente, eu sou gente. Aqui no meu peito bate um coração. Eu tenho perna, eu tenho cabeça, eu sou gente. Então Deus é Deus de mim, de você também. Pastor, o que é isso? Antigamente Abraão precisava subir no monte, pegar pedra, pegar machado, para levantar altar. E hoje Deus está falando, eu quero levantar um altar dentro de você. Você não precisa da pedra nem do machado, mas o teu coração precisa ser altar. E falar sobre altar é falar sobre coragem. Isaac nos ensinou algo sobrenatural. E aqui eu encerro a mensagem. Isaac nos ensinou algo sobrenatural. É confiar em Deus e saber que no altar tem a resposta que a gente precisa. No altar tem a palavra que a gente espera. No altar tem a direção que você espera. Se você colocar a tua vida no altar, a depressão não te pega mais. Se você colocar a tua vida no altar, a síndrome do pânico não bate mais na tua porta. Se você colocar a tua vida no altar, e eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se eu fosse você, eu colocava a mão no coração, levantava, ficava de pé, fazia aquilo que você sentir, da forma que Deus quiser que você sinta. Mas sinta Deus falar contigo, no teu coração tem altar. Hoje Deus está falando, eu edifiquei um altar dentro de você. Eu estou providenciando um sacrifício. E esse sacrifício que foi providenciado, aí a gente vem lá para a crucificação. E lembra que no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele servia como sacrifício vivo. A tua vida, a tua casa e a tua família não tem mais uma sentença de morte, porque foi proposto um sacrifício. Esse altar que está dentro de você, existe um cordeiro para ele, e esse cordeiro chama Jesus Cristo. Se você tem coragem, mas irmão, isso aqui é só para quem tem coragem. Eu membrei numa igreja chamada Assembleia de Deus, e eu aprendi que nas Assembleias de Deus a gente tem coragem. Aqui é para quem tem fé. Quem tem fé? Só para me saber. Então levanta com fé, porque a gente vai profetizar. Não, irmão, você está levantando errado demais. Levanta com fé. Levanta com fé, porque a gente vai profetizar. Dentro do teu coração, dentro da tua vida existe um altar. E hoje a gente vai ativar uma paternidade. Pastor, qual paternidade? A paternidade que coloca o cordeiro em cima deste altar.
A paternidade que faz esse cordeiro que você pensa que morreu, está vivo no terceiro dia. A paternidade que te faz voltar junto com o teu pai e caminhar. É essa paternidade que a gente vai ativar. Você vai colocar a mão no teu coração agora. E enquanto eu estou orando, eu vou orar, irmão. E você vai orar comigo também.